E obrigado a todos, né, pela presença, pelo acordar nessa manhã fria, para adorarmos juntos ao nosso Deus, né? Sejam muito bem-vindos nesse novo horário que é o horário tradicional, né? Que estávamos acostumados a sair das nossas casas e estarmos em comunhão com os irmãos e adorar o nosso Deus. Agora, por essa ferramenta, mas apesar dessa distância social, é muito bom, né, ver os rostos dos irmãos, ouvir cada um, né, o bom dia e algumas das nossas situações do dia a dia, né. Então, que bom que existe essas ferramentas para que a gente possa estar desenvolvendo, né, nossa fé, nossa comunhão. Então, nós estamos estudando o livro de Filipenses, cujo tema que foi escolhido, né, é o segredo da felicidade. Então, cada texto que vamos estudar, vamos descobrir, né, como o apóstolo Paulo e a carta que ele escreveu aos Filipenses, como ele descobriu esse segredo de ser alegre, de ter uma postura positiva diante de algumas situações que ele próprio estava passando e os irmãos, né, filipenses. Então, já vimos muitas coisas interessantes. E só para recapitular, na última aula, nós entramos no capítulo 2 de Filipenses, estudamos ali os primeiros 4 versículos, né, que falam, resumidamente, da unidade, né, de estarmos unidos com as pessoas, principalmente no corpo de Cristo, né, no que se refere ao corpo de Cristo, como isso é importante desenvolver. E foram faladas algumas coisas ali no texto que podem, né, comprometer, pode dificultar a unidade da igreja, mas também habilidades que a gente precisa desenvolver para promover a unidade, né, a união na igreja, no corpo de Cristo. E uma dessas qualidades, né, essenciais para promover a união é olhar as necessidades dos outros, né? O que Paulo diz, considerar os outros superior a si mesmo. E a gente falou um pouco como isso, né, é algo difícil para a gente, porque no mundo a gente acaba desenvolvendo uma postura competitiva e nos colocando em primeiro lugar para chegarmos lá, né, alcançarmos objetivos, mas quando conhecemos Cristo, estamos no corpo de Cristo, nós vamos desconstruindo esse pensamento, essa mentalidade, para sermos mais parecidos com Cristo. E a chave para pensarmos nas necessidades dos outros, né, para considerar os outros superiores a si mesmo, Paulo falou que é a humildade. Só que a gente não falou da humildade, né, na aula passada. Então, nós vamos falar nessa aula de hoje. E quem é o exemplo, o grande exemplo de humildade que Paulo usa para exemplificar isso? É Jesus Cristo, né? Então, acho interessante essa postura de Paulo, porque existem muitos exemplos na Bíblia, né, sobre várias qualidades. Ele mesmo já falou, sejam os meus seguidores, porque eu sou de Deus, né, sejam meus imitadores, mas quando se fala de humildade, ele foi para o exemplo perfeito, né, que é Jesus Cristo. Porque a humildade é algo que nós podemos alcançar com certeza, mas quando uma pessoa se fala que é humilde, né, já deixa de ser humilde, né? Fala que tem humildade, já deixa de ser humilde. Então, é uma qualidade essencial no cristianismo e ela é muito delicada, né? Para se perder. Mas, enfim, no versículo 5, Paulo já diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então, o que significa isso? Que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, né? Então, Jesus é Deus, né? Então, ele não deixou de ser Deus quando ele desceu ao mundo, mas
ele deixou uma posição de glória junto ao Pai, deixou uma posição privilegiada, algo que é difícil para a gente exemplificar, porque nós só temos uma noção do que é o céu, que é um lugar maravilhoso, mas nos faltam exemplos, né, para o céu, e nos faltaria exemplos de como seria isso na prática, Jesus deixar, né, toda essa posição de glória para descer, né, à terra e andar entre os homens. Então, essa é a primeira atitude de Cristo de humildade que nós vemos. Mas eu vou tentar, né, exemplificar de alguma forma. É como assim, se a gente quer entender as necessidades das pessoas, né, existe aí um provérbio, um ditado que a gente deve calçar os sapatos daquela pessoa, né, se a gente quer sentir na pele dela. Então, é mais ou menos isso que Jesus fez. Então, por exemplo, se eu quero entender como um deficiente visual, como é a vida dele, o dia a dia, então eu coloco uma venda nos meus olhos e tento passar um dia, né, com os olhos vendados, sem poder enxergar nada. Então, cada um aí se imagine, né, você acorda e vai fazer suas atividades normais, o dia a dia, vai trabalhar, mas com os olhos vendados. Como seria o seu dia, né? Muito diferente. Então, daí a gente entenderia como um deficiente visual, ele passa. Porque pessoas que são ex-drogadas, elas têm facilidade maior para falar com pessoas que são viciadas em drogas. Porque elas já vieram desse mundo, já passaram por aquilo, sabe o que um viciado pensa, sabe as necessidades, sabe o que leva ao vício, sabe o que passa na mente de um drogado, porque ele já passou por aquilo, né? Porque ele já sentiu aquilo na pele. Então é mais ou menos isso, né, que Jesus abriu mão de ser Deus, ele não deixou de ser Deus, na verdade, mas a posição gloriosa dele para sentir, né, na sua própria vida aquilo que nós passamos, né, ao vir se encontrar como homem. Um outro exemplo, para tentar ajudar isso, lá onde eu trabalho, né, eu e o Bini, né, nós trabalhamos na mesma fábrica, e tem um supervisor lá que, de vez em quando, ele trabalha nas máquinas lá, né? Eu estou no setor da montagem, o Bini já trabalhou lá também, e o supervisor normalmente fica lá na sua sala, né, com o seu computador, ar-condicionado, resolvendo os problemas lá do dia a dia, né, passando os problemas para frente, tentando desenvolver as pessoas. É mais essa parte, né, do supervisor. Então é muito estranho para a gente ver alguém na posição dele sair da sua sala e ir lá trabalhar numa máquina, num calor infernal, com cheiro de produtos químicos, com barulho ensurdecedor, né? E com as dificuldades que é de trabalhar com a máquina em condições insalubres. Mas ele vai lá de vez em quando. Por quê? Porque ele já foi operador, né, numa época antiga, em que a fábrica dava oportunidades para quem era lá de baixo, né, ter uma carreira e chegar à posição que ele está hoje. Mas para a gente, né, é estranho ver alguém com uma roupa social trabalhando numa máquina, nessas condições que eu falei. E por que ele faz isso? Ele não faz para aparecer, porque de vez em quando, né, quando há muita falta, e por causa dessa pandemia, nós tivemos aí uma semana complicada lá no setor e faltou muitos funcionários, e tem muitas pendências de produção, e ele estava lá trabalhando em uma das máquinas, né, então é mais ou menos isso. Eu estou tentando exemplificar, mas qualquer exemplo que eu der aqui ainda fica longe do que Jesus fez, né, ao deixar a sua posição de glória e deixar os céus para descer até a terra, para sentir na pele o que é ser homem, né? Então, Jesus deixou a ideia, né, o privilégio de ser Deus para descer até a terra. E ele diz mais, no verso 7, mas esvaziou-se
a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quando a gente vê essa expressão esvaziar-se, né, normalmente vem à nossa mente a ideia de um recipiente que tem algum conteúdo e que você tira, né, esse conteúdo, você esvazia. Mas como o texto está se referindo a Jesus Cristo, então estamos pensando naqueles atributos divinos que Jesus tem, por ele ser Deus, né? Aquilo que Jesus é, na essência, o que ele possui como atributos divinos, e ele esvaziou-se, né? Ele abriu mão disso também, então ele abriu mão da sua posição, mas também ele abriu mão de algumas prerrogativas divinas. Ele não deixou de ser Deus, ele não abriu mão de todo o poder que ele tinha como Deus, mas ele deixou em muitos momentos essas prerrogativas de lado. Por quê? Para que ele pudesse de fato sentir na pele o que nós passamos aqui na Terra. Como, por exemplo, Jesus, por exemplo, a gente vê ele curando pessoas, ele ressuscitou mortos, ele fez pessoas que eram aleijadas voltarem a andar, né? Então, quem só pode fazer isso? Quem tem poder, né? Poder de Deus. E Jesus, ele tinha isso, mas ele não usou esse poder em benefício próprio. Ele não usou essas prerrogativas divinas para facilitar a sua vida aqui na Terra. E tudo isso faz parte desse processo de humilhação, né? De Jesus se humilhar, deixar a glória dos céus e vir se encontrar em forma humana. Então, ele tinha o poder, ele era Deus, mas ele não usou isso ao seu favor, não como vantagem. Que é um exemplo disso, Jesus ia enfrentar um ministério duro pela frente, porque imagine você tendo todo esse poder em mãos, como seria tentador o tempo todo aliviar a sua situação de estresse, de angústia, de pessoas complicadas, né, vindo ao tempo todo a você. E Jesus tinha poder simplesmente para facilitar a sua vida, né? Em vários momentos ele foi tentado a usar isso ao seu favor, mas ele se esvaziou. E para ele se preparar diante dessas tentações, ele passou pelo deserto. Lembra lá em Lucas, acho que 4, se eu não estou enganado, quando o Espírito levou Jesus ao deserto, ele passou 40 dias lá, sem se alimentar, e o diabo chegou a ele e fez as propostas, né, que nós conhecemos como as tentações. E disse, olhe, Jesus, as pedras aí, por que você não transforma em pães? Será que Jesus não poderia fazer isso? Claro que poderia, ele tem poder para isso. E ele tinha fome, ele tinha necessidade, mas ele resistiu à tentação, ele se esvaziou. Satanás mostrou os mundos, né, colocou ele num lugar alto e disse, olha aí, tudo pode ser teu, né? E de fato era de Jesus, mas a proposta de Satanás era diferente, né? Era dominadora, era opressora, e Jesus teria esse poder ao seu alcance, mas Jesus resistiu novamente à tentação. E cada tentação daquela, nós já aprendemos em algum momento das nossas vidas, ele resistiu com a palavra de Deus, né? Porque ele tinha comunhão com Deus. Mas o ponto que eu quero exemplificar aqui para nós entendermos esse esvaziar-se, é que Jesus tinha essas prerrogativas divinas, mas ele não usava ao seu benefício, porque ele precisava sentir o que nós sentimos como homem, né? Nesse mundo que nós enfrentamos. Então Jesus, ele enfrentou igualmente, sem usar os seus poderes ao seu benefício. Continuando o texto, ele fala também, na verdade, no mesmo versículo, ele usa a palavra servo, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E essa palavra servo, ela literalmente é a palavra escravo para a época, né? Não é apenas o servo
que recebe o seu trabalho, o seu salário, perdão, e volta para casa. Mas é o escravo mesmo. Essa palavra servo significa escravo, aquele que não é dono de nada nem da sua própria vida, que trabalha para alguém e recebe tudo daquela pessoa, porque ele não tem direito a nada, não é dono de nada, ele é sujeito a outra pessoa. Uma outra pessoa é dono dela, né, próprio. Então, foi usada essa palavra escravo para Jesus. Ele submeteu a isso novamente para sentir na pele o que é ser homem. Mas ele era servo de quem? De Deus, né? Jesus se submeteu à missão de Deus, ele escolheu essa missão, mas ele também serviu a nós, né, aos homens. Em vários exemplos na Bíblia, nos evangelhos, nós vemos Jesus servindo de diversas formas, pregando o evangelho, curando pessoas, mas muitas lições foram dadas por Jesus através do seu serviço, né? Uma delas que nos marca muito é quando ele está lá com os apóstolos, ele pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos seus discípulos, né? E eles ficam constrangidos. Até Pedro tenta se recusar. Não, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés, porque normalmente quem fazia isso era um escravo. E Jesus estava ensinando algo para eles ali, né? Uma lição de serviço e de humildade. Por quê? Porque em alguns momentos até entre eles já havia aquela disputa para encontrar os melhores lugares, né, lugares de destaque. Eu quero ser os mais importantes entre os apóstolos. E Jesus já estava ensinando ali que quem quisesse ser primeiro, que fosse o último, né, que fosse aquele que servisse. Então, quando esse texto fala que Jesus se esvaziou vindo a ser servo, são essas características, essas qualidades que a gente vê em Cristo. Ele serviu a Deus, serviu aos homens, serviu os seus discípulos, serviu a nós, né, de diversas maneiras. Então, ele assumiu essa postura de servo mesmo, pensava mais nos outros do que em si mesmo. Continuando o texto, no 8 agora, ele diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Então, nós já falamos dessa questão dele se tornar como homem, né? Vindo a ser, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Então, há uma ênfase nessa parte dele, de fato, ter se tornado homem, apesar de ser Deus. E existe uma razão para isso, né, irmãos? Não há uma certeza nesse texto, mas, assim, que eu posso dizer é que ele é um texto que está em destaque. Se você tem a sua Bíblia NVI, você vai ver que ele está escrito de uma forma diferente, né? E provavelmente alguns comentaristas falam que era um hino da igreja primitiva, ou um poema. Mas esse texto, por ele estar em destaque, provavelmente porque ele circulava nas igrejas primitivas, era um texto muito importante, e se foi colocado aqui, foi inspirado por Deus, e Paulo está tratando esse texto de suma importância. E por que há uma ênfase nesse texto sobre Jesus ser homem? Para nós é até mais fácil entender hoje, olhando para os evangelhos, a gente vê Jesus sentindo fome, sede, a gente vê que Jesus chorou, vê Jesus ficando triste quando o seu amigo e primo João Batista foi decapitado. Nós vemos Jesus sendo cansado, né, tendo um dia cansado, exaustivo. Então, todas as características que todo homem passa, que alguém na carne passa. Então, para nós, talvez não há uma dificuldade de acreditar nisso. Apesar de Jesus ser Deus, nós, pela fé, acreditamos que ele foi homem também, que ele esteve na carne. Mas esse texto, ele circulava e ele é enfatizado, essa ideia, porque na igreja primitiva havia muitos pensamentos, né, gregos, da cultura grega, de filósofos gregos, né?
um filósofo muito famoso na época, que tinha um pensamento muito influente, era Platão. E desses pensamentos, dessa cultura grega, né, que é chamado hoje como pensamento helênico, né, cultura helenista, criou-se o que nós conhecemos hoje como o gnosticismo. E esse movimento, esses pensamentos, eles entraram na igreja primitiva e distorceram a pessoa de Jesus Cristo. E distorcendo quem Jesus era, distorcia a base do evangelho, né? O que Jesus passou e sofreu por cada um de nós. Então, por isso que esse texto, ele dá muita ênfase nisso. Então, só para a gente ter ideia, se você puder abrir comigo em 1 João, sem desmarcar Filipenses. Em 1 João, capítulo 4, no verso 1, ele diz: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Veja bem, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. E esse é o espírito, versículo 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Porque Paulo se preocupava muito quando ele estava ausente, quando ele não podia estar presente nas congregações, e ele enviava cartas, né? Ele recebia notícias de irmãos e enviava ensinamentos, encorajamento através desses mesmos irmãos, através das cartas, porque a preocupação dele era constante nas igrejas, porque havia essas influências, né? Esse pensamento, já na igreja primitiva. Então, por isso que é importante ele falar da importância de Jesus ter sido encontrado em forma humana, ter sofrido na carne aquilo que nós passamos, porque uma dessas premissas desse pensamento, que era muito perigoso na época, é que eles separavam a matéria do espírito. Então, eles não acreditavam que Jesus podia estar na carne, né, em figura humana. Eles falavam que Jesus apenas era aparência humana, mas ele era espírito. Mas ele estava na carne de fato, é o que o texto fala. E outros desdobramentos desse tipo de ensinamento é que se poderia pecar, porque se a matéria estava separada do espírito, não tinha, não havia problema em você pecar, porque o pecado era contra o seu corpo, contra a matéria, e o espírito estava separado. Então, isso era um dos pensamentos errados que penetraram na igreja primitiva, e que não só Paulo, como João, como Pedro, como os outros apóstolos e líderes da igreja tentavam combater. Então, esse texto não é apenas uma motivação em um texto inspirado para nos mostrar Cristo como exemplo, mas ele é teológico também. Ele, ou melhor dizendo, cristológico, né? Que ele mostra a essência, o que Jesus é e a sua missão, né? Enquanto ele esteve aqui na Terra. Então, é muito importante entender isso, porque é a fé que nós professamos, né? Entender o que Jesus passou. E negar isso, como João diz, né? É negar Cristo e também diminuir todo esse processo que Jesus passou, de deixar, não considerar a ideia de Deus, né? Ele não se apegou a essa ideia e desceu até os céus e foi se encontrado em figura humana, nos serviu e sofreu aqui como homem. Então, se nós não considerarmos essa ideia, é enfraquecer todo esse processo. E, de fato, Jesus sofreu, e sofreu muito, para nos servir e cumprir a sua missão.
que é o que o texto fala, né? E foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, tudo isso foi para cumprir a missão e o objetivo de Deus, né? Do Pai. Então, se algum momento a gente pergunta por que Jesus tinha que morrer, né? Por que ele tinha que passar pela cruz? Por que ele tinha que passar por todo aquele processo? Por que ele veio em carne? Por que ele não veio de forma triunfante, né? Mostrando todo o seu poder, fazendo com que as pessoas se rendessem à força, né? Todas essas as respostas para essas perguntas está aqui, né? Por que Jesus teve que se humilhar e passar por tudo que ele passou e chegar até a cruz, né? Mas para entender melhor todo esse processo, a gente precisa entender o que era o pacto do Antigo Testamento, né? O que era a primeira aliança que Deus fez com os homens através de Moisés. Por que eles ofereciam aqueles sacrifícios? E por que aqueles sacrifícios já não agradavam mais a Deus? E aí entra em cena Jesus, porque Jesus era o único que poderia cumprir a lei e ser o sacrifício perfeito. E ele a si mesmo se ofereceu. Então, a gente às vezes fica procurando nessas respostas, por que tinha que ser lá com os romanos e tudo, mas tudo fazia parte de um plano e o plano perfeito. E se não fosse Cristo, nós ainda estaríamos oferecendo aqueles sacrifícios e nossa mentalidade não poderia mudar, porque assim como os antepassados, nós pecaríamos novamente sem aquela consciência de mudar, já que a culpa era transferida para animais. Então, o que Jesus fez foi algo perfeito, que nos deu a chance de ter comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, o perdão dos pecados e, ao mesmo tempo, ter uma consciência que faz nos adorar e servir a Ele de bom grado, né? Servir por amor o que Ele fez por nós. Então, praticamente, essa foi o que Jesus conquistou, né, sendo obediente até a morte de cruz. Mas um texto para referência no capítulo 10, ele diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então já havia profecias que falavam de todo desse processo, e que somente Cristo, sentindo na carne, passando pelas tentações, sentindo o que nós sentimos, mas resistindo todas as elas, e sem pecado algum se oferecesse para ser o sacrifício definitivo, né? Estou tentando passar de uma forma bem resumida o que era a lei, o que ela exigia e como Jesus cumpriu na cruz, para que hoje nós tivéssemos os benefícios de ter o perdão dos pecados de uma vez por toda e a consciência livre da culpa, que é o que o texto diz. Mas com a velha aliança, mesmo que se sacrificasse no sábado, no outro dia já havia o sentimento de culpa porque a pessoa pecava. E aí já se pensava, poxa, já tem que sacrificar de novo porque eu pequei. Mas com o sacrifício de Cristo, não exige isso. Mas é claro, nós não podemos abusar da graça de Deus, né? O que
outro ensinamento, outro ponto aí para aprendermos, mas sim temos aquela vontade de sermos como Cristo, né? Praticar a sua vontade, ser como Ele, ser verdadeiros discípulos. Mas se errarmos, se pecarmos, o sangue de Cristo, né, nos purifica de todo pecado. Já fomos perdoados. Isso nos faz andar livre da consciência da culpa, né? Então, praticamente, todo esse processo leva Jesus à cruz, que nos leva ao perdão dos pecados. Então, de maneira perfeita, Jesus cumpriu isso. E por que Paulo usa todo esse exemplo? Nesse processo, no verso 9, há um objetivo maior. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a primeira parte desse texto mostra a humilhação de Jesus. E essa segunda parte, que é a conclusão dessa ideia, mostra a sua exaltação, como Deus o exaltou, como seu nome está acima de qualquer outro nome. Então, com Cristo, o processo é diferente, né? Nós somos humilhados para ser exaltados. Jesus foi humilhado para receber a exaltação da parte de Deus, para voltar à gloriosa posição junto ao Pai. Para quê? Para que um dia todo joelho, toda língua confesse que Ele é o Senhor e todo joelho se dobre. Que bom que nós, hoje, discípulos de Cristo, já escolhemos isso. Mas aqueles que negam Cristo um dia vão fazer isso, mesmo que negaram por a vida toda. Só que nesse dia não vai mais ter segunda chance, né? É o dia do julgamento final. Então, o que isso nos ensina, irmãos? Que Paulo está dizendo, olha, tenham a mesma atitude de Cristo. Você quer ser humilde, quer ajudar a promover unidade na igreja, pensar nos outros? Olhe para o exemplo de Cristo. Olha o que ele passou até chegar à cruz. Olha o que ele abriu a mão, olha o que ele abriu a mão, que ele renunciou, né? Mas veja como ele foi exaltado. Nós vamos passar pelo mesmo processo. Nós queremos receber a ressurreição de Cristo, e de fato, né, espiritualmente já fomos ressuscitados, temos uma nova vida, mas muitas vezes a gente não quer passar pelo processo que Jesus passou, que é o sofrimento, né? Então, no nosso dia a dia, nós vamos ser tentados também. Nós vamos ser perseguidos pelo caso do nome de Cristo, mas nós vamos ser exaltados também junto com Ele. Nós vamos receber a glória, né, junto do Pai. Então, precisamos ter isso em mente. Andar na contramão desse mundo, pensar mais nos outros, às vezes perder oportunidades de promoção, oportunidades vantajosas para a nossa vida, né? Às vezes receber insultos por causa do nome de Cristo é doloroso, é sofrido, às vezes passa na nossa mente que não vale a pena, mas Paulo está dizendo, olhem para o resultado final, olha o que Jesus alcançou, olha a posição que Deus colocou, e nós vamos passar pelo mesmo processo, devemos passar pelo mesmo processo. Então, no mundo, em toda a história da humanidade, a igreja vai sofrer, vai ser perseguida, vai ser por situações pelos nossos próprios erros, pelos erros das outras pessoas, mas sobretudo pelo nome de Cristo. E Paulo está nos ensinando que isso é glorioso, que é motivo de alegria, né? Sofrer em nome de Cristo. Paulo estava preso, mas estava alegre. Ele estava dizendo, eu estou aqui, mas eu estou feliz porque pessoas estão conhecendo o Evangelho por causa das minhas algemas. Então, Paulo não estava olhando para a dor, para o sofrimento, ele estava olhando para o todo, para todo o processo. Por ele estar fazendo parte do sofrimento com Cristo, ele estava alegre porque ele sabe que vai receber a glória, que ele vai ser exaltado junto com Cristo. Então, quando nós passamos por situações assim, nós temos que olhar o todo, temos que aprender que existe um objetivo maior lá na frente. E quando Jesus voltar,
vai ser só a confirmação da decisão que já tomamos aqui, né? O Senhor vai olhar para nós e dizer, entre na alegria do seu Senhor, né? Entra no gozo do teu Senhor, participe com Ele, né? Das maravilhosas promessas. Mas aqueles que não quiseram sofrer aqui na terra, que não quiseram sofrer em nome de Cristo, que não quiseram passar por esse processo doloroso, vão sofrer pela eternidade. Então, que escolha nós vamos tomar, irmãos? Eu já tomei a minha, né? E eu sei que vocês já tomaram a de vocês, que é a melhor escolha, né? Passar por esse processo, mas a gente sabe que no meio desse sofrimento nós temos muitos momentos bons e maravilhosos, né? Na vida cristã é a melhor vida que alguém pode ter, mas o sofrimento ele vai vir, faz parte, porque é o evangelho de Cristo. E negar isso é negar Cristo, é o que nós estamos vendo, né? Então, se nós queremos receber a glória, precisamos passar pelo sofrimento. Como alguém já disse, né? Tem pessoas que querem vitória, mas não querem a luta, né? Não querem sofrer, não querem passar pelo fracasso. Mas a vida é assim, é um processo. Para a gente ser vitorioso, para a gente alcançar o sucesso em algum objetivo até aqui da Terra, a gente vai fracassar antes, a gente vai errar, né? Então, a gente vai passar por momentos dolorosos. Então, pensando na vida cristã, nós vamos receber o maior e melhor prêmio que alguém pode ter, que é os céus, que nós só imaginamos, mas pela fé cremos que é o melhor lugar, né, o lugar perfeito, e o melhor de tudo isso é a comunhão eterna com o nosso Deus, com Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, essa acredito, a lição principal que o apóstolo Paulo quer passar aqui nesse texto, né, que a gente precisa olhar para Cristo para desenvolver a humildade, e a humildade nos ajuda a promover a unidade, é boa para os relacionamentos, né, para a construção dos relacionamentos, mas é bom que saiba que para a gente desenvolver a humildade, a gente precisa passar por um processo, abrir mãos de posição, de alguns privilégios, para alcançar esse objetivo, mas o objetivo maior está garantido para nós, né, que é participar das glórias, né, com Jesus Cristo e com Deus.